O que existe dentro de um elétron? É uma pergunta simples que toda criança eventualmente faz. E a resposta que eu vou te dar vai explodir completamente sua mente. Porque a resposta não é prótons menores ou quarks ou cordas vibrantes. A resposta é nada. Absolutamente nada. Um elétron não tem interior, não tem estrutura, não tem partes. É um ponto. Um ponto matemático sem dimensão, sem tamanho, ocupando zero volume no espaço. Isso é muito mais estranho, muito mais profundo do que você imagina. Deixa eu começar te contando como a gente sabe disso. Durante décadas, físicos bombardearam elétrons com outras partículas em energias cada vez maiores, tentando quebrar eles, tentando ver se tem algo dentro. E sabe o que a gente encontrou? Nada. Cada vez que a gente aumenta a energia, a gente sonda escalas de distância menores. E até as menores distâncias que conseguimos medir, cerca de 10 elevado a menos 18 metros, o elétron ainda parece um ponto perfeito, sem estrutura interna. Compara isso com o próton. Quando você bombardeia prótons com elétrons em alta energia, você vê estrutura. Você vê que o próton é feito de partes menores, quarks e gluons. A energia é absorvida, partículas secundárias são criadas, você vê espalhamento inelástico. Mas com elétrons, nada disso. Espalhamento perfeitamente elástico. O elétron age como um ponto sem estrutura. Então aqui está a primeira coisa estranha. Elétrons são fundamentais. Eles não são feitos de nada mais simples. São tijolos de construção irredutíveis do universo. Junto com quarks, neutrinos e algumas outras partículas, elétrons são o fim da linha. Você não pode quebrá-los porque não tem nada para quebrar. Mas espera, se um elétron é um ponto sem tamanho, como ele pode ter propriedades? Como ele pode ter massa? Como ele pode ter carga elétrica? Como ele pode ter momento angular, spin? Essas são perguntas profundas, e as respostas revelam algo fundamental sobre como a natureza realmente funciona. Na minha formulação de eletrodinâmica quântica, elétrons não são realmente pequenas bolas, são excitações no campo do elétron. Existe um campo de elétron permeando todo o espaço-tempo, e o que a gente chama de elétron é uma unidade quântica de excitação naquele campo. É como uma onda numa corda. A onda não é feita de algo diferente da corda, é apenas a corda vibrando de um jeito específico. Então, quando você me pergunta o que existe dentro de um elétron, é como perguntar o que existe dentro de uma onda. A pergunta não faz sentido. Não tem dentro. Tem apenas o campo vibrando. Mas aqui está onde fica realmente interessante. Um elétron nu, o elétron mais básico possível sem considerar efeitos quânticos, não é o que a gente observa. O que a gente realmente observa é um elétron vestido, cercado por uma nuvem de partículas virtuais. Deixa eu te explicar o que isso significa. Por causa do princípio da incerteza de Heisenberg, energia pode flutuar por períodos muito curtos de tempo. Então, ao redor de todo elétron, pares de partículas e antipartículas estão constantemente surgindo do vácuo e desaparecendo de volta. Pares elétron-pósitron, pares quark-antiquark, fótons virtuais, é uma nuvem fervente de atividade quântica. E essa nuvem tem efeitos mensuráveis. Ela muda ligeiramente a massa do elétron. Ela muda a carga efetiva do elétron. Ela muda os níveis de energia em átomos. Isso não é especulação. É física testada e verificada com precisão fenomenal. De fato, quando eu calculei o momento magnético do elétron usando o QED, incluindo todas essas contribuições de partículas virtuais, eu obtive 1.159652218. O experimento mediu 1.015965218, concordância até a 10ª casa decimal. Isso é como medir a distância de Nova York a Los Angeles com precisão da largura de um cabelo. As partículas virtuais são reais, a nuvem é real. Então tem um sentido em que um elétron tem estrutura. Não estrutura interna como prótons têm quarks, mas estrutura dinâmica, uma nuvem de flutuações quânticas. Mas o elétron nu, no centro dessa nuvem, ainda é um ponto sem dimensão. Agora deixa eu te contar sobre spin. Elétrons têm momento angular intrínseco. A gente chama isso de spin e é meio inteiro. Spin 1 meio em unidades de h barra. Mas aqui está o problema. Se você calcular quanto rápido um elétron teria que estar girando para ter aquele momento angular, assumindo que tem algum raio finito, você obtém uma velocidade na superfície muito maior que a velocidade da luz. Não funciona. A resolução é que spin não é rotação literal. É uma propriedade intrínseca quântica que não tem análogo clássico. É tão fundamental ao elétron quanto sua carga ou massa, e vem diretamente da estrutura da teoria quântica de campos relativística.
Dirac derivou isso em 1928, quando combinou mecânica quântica com relatividade especial. E tem algo mais profundo. Elétrons são férmions. Eles obedecem o princípio da exclusão de Pauli. Você não pode ter dois elétrons no mesmo estado quântico. E essa propriedade está conectada ao spin meio inteiro. É uma consequência profunda do teorema spin-estatística, que conecta o spin de uma partícula com suas propriedades estatísticas. E sabe o que essa propriedade simples, essa impossibilidade de dois elétrons ocuparem o mesmo estado, é responsável? Praticamente toda a estrutura da matéria. A tabela periódica existe porque elétrons não podem todos cair para o nível de energia mais baixo num átomo. Eles têm que se empilhar em camadas. Química inteira é consequência do princípio da exclusão. Agora deixa eu te falar sobre algo que sempre me fascinou: a carga do elétron. Todo elétron tem exatamente a mesma carga. Exatamente. Até onde a gente pode medir, a carga de um elétron é idêntica à carga de outro elétron com precisão absurda. Por quê? Porque a carga é quantizada, porque que vem em múltiplos inteiros de uma unidade fundamental. Dirac especulou que isso poderia ser porque monópolos magnéticos existem. Se monópolos magnéticos existem, a mecânica quântica força a carga elétrica a ser quantizada. Mas monopolos magnéticos nunca foram encontrados, então ainda não sabemos realmente por que carga é quantizada. E tem outro mistério profundo. Por que a carga do elétron é exatamente igual em magnitude à carga do próton, mas oposta em sinal? Um próton é feito de 3 quarks. É um objeto composto complicado. Um elétron é fundamental. Por que as cargas se cancelam tão perfeitamente? Não sabemos. É uma das muitas coisas que a gente não entende sobre o modelo padrão. Deixa eu te contar agora sobre massa. Elétrons têm massa. Cerca de 0,11 MeV, dividido por c ao quadrado. Mas de onde vem essa massa? No modelo padrão, vem do campo de Higgs. Elétrons interagem com o campo de Higgs, que permeia todo o espaço, e essa interação manifesta como massa. Sem o campo de Higgs, elétrons seriam sem massa, como fótons. Mas aqui está o problema. A força de acoplamento ao campo de Higgs, o número que determina quanta massa o elétron tem, é colocado na teoria à mão. Não é previsto. É apenas medido experimentalmente e inserido. A gente não sabe por que o elétron tem a massa específica que tem. E aqui está algo ainda mais profundo. Quando você tenta calcular a massa do elétron a partir dos primeiros princípios na teoria quântica de campos, você obtém infinito. A autoenergia do elétron, a energia vinda do elétron interagindo com seu próprio campo eletromagnético, diverge. Você precisa usar renormalização para obter uma resposta finita. E renormalização essencialmente significa que você mede a massa experimentalmente e usa aquele valor na teoria. Então, num sentido fundamental, a gente não calcula a massa do elétron. A gente a mede e a insere. E isso é insatisfatório. Sugere que está faltando algo profundo na nossa compreensão. Agora vamos falar sobre identidade. Todos os elétrons são idênticos, perfeitamente idênticos. Você não pode rotular um elétron e distingui-lo de outro. Eles não têm características individuais. E isso tem consequências profundas. Quando você tem dois elétrons e eles interagem, você tem que considerar todas as maneiras possíveis que eles podem trocar lugares. E por causa do princípio da exclusão, quando você troca dois elétrons idênticos, a função de onda muda de sinal. Isso é crucial para fazer física quântica funcionar. E vem diretamente da simetria, sob permutação de partículas idênticas. É uma propriedade fundamental da natureza que partículas do mesmo tipo são verdadeiramente indistinguíveis. E deixa eu te contar uma última coisa profunda. Nas minhas palestras sobre partículas elementares e as leis da física, eu discuti a relação entre spin e estatística. Eu mostrei como partículas com spin meio inteiro têm que ser férmions, e partículas com spin inteiro têm que ser bósons. Isso não é um acidente. É uma consequência necessária de combinar mecânica quântica, relatividade especial, e a exigência de causalidade. Então, o que existe dentro de um elétron? A resposta é nada, e tudo ao mesmo tempo. Nada porque é um ponto fundamental sem estrutura interna. Tudo porque é cercado por uma nuvem dinâmica de partículas virtuais, porque interage com campos permeando o espaço, porque é uma excitação num campo quântico que existe em todo lugar. E talvez a lição mais profunda é esta: perguntar o que existe dentro pressupõe uma imagem newtoniana clássica de objetos feitos de partes. Mas, no nível quântico, essa imagem quebra. Elétrons não são objetos no sentido clássico. São excitações de campo, unidades quânticas de energia e momento, entidades matemáticas que obedecem equações específicas, mas que desafiam visualização simples.
E é isso que torna a física de partículas tão fascinante e tão frustrante. A gente tem equações que funcionam com precisão fenomenal. A gente pode prever e medir propriedades de elétrons com precisão absurda. Mas a natureza profunda do que um elétron realmente é permanece em certo sentido misteriosa. Então, qual dessas ideias mais te chocou? Foi descobrir que elétrons são pontos sem estrutura? Que são cercados por nuvens de partículas virtuais? Que spin não é rotação literal? Ou que a própria pergunta, o que existe dentro, não faz sentido para objetos quânticos fundamentais? Comenta aí qual conceito mais virou sua cabeça do avesso. E se você ainda pensa em elétrons como pequenas bolas girando, volta e assiste de novo. A realidade é muito mais estranha e muito mais bonita do que isso.